Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira, 31 de janeiro, da novela O Rei do Gado. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Um dos peões avisa para Zé do Araguaia que Marcos avisou que está vindo no dia seguinte e que não é para eles saírem para procurar Bruno antes dele chegar porque ele quer ir junto. Zé olha para a dona Ana e diz: danou-se. Ela fica olhando para ele. Todos escutam na rádio que encontraram o corpo do piloto e que ele já está sendo trazido para a cidade, e que o fato dele ter sido sepultado pode ter sido o senhor Bruno Mezenga que o enterrou, e acende a esperança que ele ainda possa estar vivo. Luana sorri para Rafaela e ela também para ela. Rafaela diz para Lia que ela queria ter ido com Marcos. Lia pergunta o que ela iria fazer lá e se ela sabe andar no mato por acaso. Júlia faz a mesma pergunta para Lia em relação ao irmão dela. Lia fica sem resposta. Lia conversa com a mulher do piloto de Bruno tentando acalmá-la. Ela diz que todas as despesas do velório e do enterro é por conta deles. Marcos diz para Zé do Araguaia: vamos embora. Zé diz para ele colocar as botas do pai dele. Tião pergunta para Zé do Araguaia se esse almofadinha vai com eles. Isso nós vamos ver, né, Tião? Lia conta para Leia que encontraram o corpo do piloto de Bruno enterrado e que só pode ter sido o pai dela quem enterrou. Isso significa que ele está vivo, por isso Marcos foi para lá para ajudar nas buscas. Leia não gosta de saber que há uma possibilidade de Bruno estar vivo e mente que ela vai ficar rezando para que tudo dê certo. Aparício, Zé Bento e Lurdinha chegam na casa de Lia. Júlia chama Lurdinha para ir com ela para a cozinha. Ela diz: vou não, agora eu sou visita. Leia conta para Ralph que encontraram o corpo do piloto de Bruno enterrado e foi ele quem enterrou. Ralph diz: essa não, o piloto morre e o desgraçado ainda está vivo? Leia diz que ela não gostaria que ele se referisse assim ao marido dela. Ralph manda ela deixar de história, porque ele sabe que ela também quer que ele esteja morto. Pelo menos ele não é hipócrita. Você é apenas um safado, Ralph. Eu sou safado, mas não sou hipócrita. Leia diz que ele não vale nada. Eu valho principalmente em cama de mulheres como você. Ralph diz que ele já vai indo então. Leia muda de ideia e manda ele ficar. Suzane chega no apartamento de Ralph e não encontra ele. Ele sabia que eu viria, era para ele estar aqui. Suzane ouve a secretária eletrônica de Ralph que tem um recado de Marita perguntando para ele se ele está com a agenda dele lotada com as mulheres dele, mal amadas, ou se ele tem um tempo para ela e manda ele ligar para ela. Suzane diz: mal amadas, de quem ela estava falando? Ela escuta outro recado de uma índia falando. Suzane diz que até com índia ele anda. Ela escuta o recado da secretária do dentista dele falando toda melosa. Suzane fica indignada e diz: até com a secretária do dentista ele anda? Ela escuta o recado da mãe dele perguntando se ele pode mandar um dinheiro para eles, porque eles estão precisando. Suzane diz: o safado tem mãe. Ela escuta um recado de um homem mandando Ralph se afastar da senhora Suzane, senão os dias deles estão contados. Suzane arregala os olhos e diz: ai meu Deus. Leia pergunta para Ralph se ele já resolveu o problema dele com a tal Suzane. Ele mente dizendo que ele já saiu fora. Leia pergunta se ele saiu mesmo. Ralph diz que saiu e pergunta por quê. Leia diz: por nada, mas é difícil continuar vivendo com você desse jeito. Mas esse é o meu jeito. Leia diz que vai chegar um dia que para ela esse jeito dele não vai servir mais. Ralph manda ela encontrar então outro que satisfaça ela que nem ele satisfaz. Não vai ser difícil, você acha que é o único homem que existe no mundo. Ele diz que homens que nem ele andam em extinção. Mulheres como eu, Ralph, também. Ele diz que ela tá brincando, porque mulheres mal amadas que nem ela, esse mundo tá cheio. Leia diz: ou então você morreria de fome, não é? Ralph diz: é, mas eu me dei mal com você. Leia pergunta por que ele se deu mal com ela. Ele diz que ela é uma rainha do gado que não tem nenhum bezerro sequer. Leia se aborrece, segura o rosto dele e pergunta por que então ele ainda continua com ela. Ele mente e diz que talvez seja porque ele ame ela de verdade.
E esse maldito sentimento ele nunca pensou ter na vida dele. Leia cai na lábia dele. Suzane fica preocupada com o recado e diz que isso é coisa do marido dela e que ela precisa ter mais cuidado. Ela apaga os recados da secretária eletrônica de Ralph. Zé do Araguaia manda Marcos prestar bem atenção nas árvores para ele ver se não tem a marca do pai dele. Marcos pergunta: que marca? Zé diz o M de Mezenga. Marcos pergunta se eles acharem essas marcas, eles vão encontrar o pai dele? É claro que vamos, por isso presta bem atenção. Eu tô prestando, seu Zé, eu tô prestando. Dona Ana reza para a santa dela proteger o Bruno, Zé do Araguaia e agora o Marcos que está com ele. Marcos já está cansado. Zé do Araguaia diz que não adianta ele ficar nervoso porque ele precisa parar um pouquinho. Marcos pergunta parar por quê? Zé diz porque está chovendo, para descansarmos e comermos e enchermos o bucho enquanto ainda temos o que comer. Marcos pergunta quando eles não tiverem nada para comer. Aí nós vamos comer o que o teu pai está comendo por aí. Marcos pergunta se o pai dele sabe o que comer nesse mato. Zé diz sabe, o teu pai derrubou muito mato igual a esse para formar a fazenda dele, para deixar para vocês. A esposa do piloto chora muito no velório do marido. Lia chora também, vendo a tristeza dela. Lenine agradece a Lia por ela ter vindo. Lia diz que ela não precisa agradecer. Lenine diz na cara de Lia que agora o pai dela deu férias para o marido dela. Lia fica olhando para ela séria. Rosa perturba Liliana perguntando por que ela não contou para o pai dela que ela já falou com o traste do Marcos. Liliana pergunta por que ela não deixa ela administrar a vida dela. Administrar sua vida com toda essa competência? O pai do meu filho foi lá para o Araguaia procurar o pai dele. Rosa joga na cara da filha que Marcos está pouco se lixando para o filho que ela está carregando na barriga. Mas se ele está ligando para o pai dele, ele vai ligar para o filho dele também. E agora é só com isso que eu estou contando, mami querida. Marcos encontra um M do pai dele, fica emocionado. Ele abraça a árvore chorando, ele chama Zé do Araguaia e ele abraça ele dizendo que o pai dele está vivo. Os dois ficam felizes. Zé diz que ele achou o rastro dele. Marcos diz, não, seu Zé, meu pai está vivo, olha aqui. Zé torna a gritar que ele só achou o rastro de Bruno. Não é ele, é só o rastro dele. Marcos chora decepcionado. Zé do Araguaia diz que a marca da árvore é recente. Marcos pergunta se ele quer dizer que Bruno pode estar por perto. Zé do Araguaia diz que sim. Marcos começa a gritar pelo pai dele. Zé diz que não adianta ele gritar porque ele não vai escutar ele. Marcos continua gritando pelo pai. Zé diz para eles irem embora porque já vai escurecer. Os dois vão embora. Lia diz para Rafaela tirar essa ideia da cabeça porque ela nunca vai conseguir provar que é neta do Bruno Berdinazzi. Rafaela diz ela tá nervosa, né? Luana diz para Lia que ela queria ir ajudar o Marcos a procurar Bruno. Lia diz para ela não falar besteira. Luana diz que ela sabe andar no mato. Ela viveu no mato desde menina. Lia diz que eles foram muito injustos com ela. Ela pede para a Luana jurar que se o pai dela voltar, ela vai ficar com ele. Regino e Jacira vão até a casa do senador conversar com ele. Fica tarde e Regino e Jacira acabam ficando para dormir na casa e no quarto do senador. O senador diz para a Chiquita que ele está preocupado onde ele vai dormir. Ela convida ele para dormir no quarto dela junto com ela. Ele fica olhando para ela. Rosa diz para Liliana que ela não gostou da tal Chiquita e Liliana manda ela parar com isso. Mas eu não gostei mesmo. Liliana pergunta do que ela está com medo. Rosa diz que ela não acredita que o senador e a Chiquita não tenham nada. Mãe, o papai é o senador da República. Para com isso. Rosa diz que antes dele ser o senador da República, ele é homem. Liliana diz que o pai dela ia adorar saber que ela está lá morrendo de ciúmes dele. O senador diz, meu Deus, eu vou ter que mandar essa menina embora. Chiquita aparece de camisola dizendo que a cama do quarto dela já está pronta.
Ele diz: obrigado, Chiquita, eu me arranjo por aqui. Ela pergunta se ele vai dormir sentado. Ele diz: não, eu me arrumo no sofá, obrigado. Ela diz que ela vai dormir no sofá e pergunta o que ele está pensando. Ele diz: eu não estou pensando nada, pelo amor de Deus. Então vamos dormir no meu quarto. Ele fica sem graça e diz que pelo bem que ele quer ela, ele manda ela voltar para o quarto dela e dormir na cama dela. Ela diz que só estava pensando no bem dele. Ela não consegue imaginar ele dormindo mal no sofá e ainda tendo que acordar cedo para ir para o Senado. Ele não concorda e manda ela voltar para o quarto dela. Chiquita diz que ele é mesmo muito honesto pro gosto dela. A minha mulher vive me dizendo isso. Vai ver, ela está certa. O senador diz: meu Deus, livrai-me desta tentação. Regina acorda e fica conversando com ele. Marcos acaba ficando doente no meio da mata, ardendo em febre. Ele fica delirando, chamando pelo pai. Para piorar, um bicho morde ele. Zé do Araguaia manda ele se aquietar que ele vai ajudar ele, porque ele pegou essa febre. Marcos pergunta: que febre? É uma febrezinha que todo mundo pega quando se embrulha na mata. Zé do Araguaia cuida de Marcos. Marcos desmaia e Zé entra em desespero.